professor Cid Marques, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de informática, o módulo de manutenção básica, e a gente vem fazendo o que? A construção da ideia de um computador para que você possa entender o processo dele como um todo. Nós já falamos nos outros blocos sobre o controle de energia, já falamos sobre a fonte, sobre os periféricos de controle de segurança de energia, falamos sobre o oscilador de cristal, falamos sobre uma parte da placa-mãe, que a gente ainda vai voltar a falar sobre ela, tá? E falamos também sobre uma parte do processador. Agora a gente começa a entrar um pouco mais tecnicamente no processador, porque você precisa entender algumas coisas, tá? Lá nos outros blocos a gente também construiu o conceito do que é a medida da informação, sempre medida em bits ou bytes. Você deve lembrar que tem aquela sempre a passagem de unidade de medida a cada 1024, fiz uma tabelinha para vocês, tá certo? E aí o que vai acontecer? A gente vai usar tudo isso dentro do conceito do processador, porque aí quando você for comprar um computador, ou quando você for fazer a manutenção de um computador, ou até se for o caso fazer a instalação de um sistema operacional, é importante que você saiba que tipo de computador que você está usando, tá certo? E aí a gente vai usar algumas nomenclaturas que isso vai fazer diferença. Até eu vou pedir uma gentileza para você, conforme a gente for terminando esses blocos, eu gostaria que você começasse a entrar na internet. Isso serve até como um exercício dentro daquilo que a gente está fazendo, tá? Que você consulte como se você fosse comprar computador. Entra lá no Mercado Livre, na OLX e tal, mas não conversa com ninguém, tá? Porque sempre nesses locais às vezes tem pessoas de má fé, então não há necessidade de você conversar. Só faz a pesquisa. Tipo, entra lá, fala pesquisa, eu quero comprar um computador. E aí você vai começar a verificar as configurações dele. E a partir disso você já vai começar a entender tudo isso que nós estamos falando, tá certo? Então, aqui eu começo isso falando da CPU. Lembrando que CPU é o processador. E esse processador tem uma função que é fazer cálculos. Na prática, o processador, ele até faz algumas coisas que não são cálculos, como gravar a informação que ele calculou na memória, ler a informação na memória, tal. Então não é só cálculo, ele também troca figurinhas, né, com outros equipamentos do computador, tá certo? O que acontece aqui é que esse processador, ele recebe uma montagem. E na aula passada, nós falamos, no bloco passado, nós falamos daquilo que é chamado de núcleo. E esse núcleo, ele tem uma formação com a UC, que é a unidade central, e aí ele tem a ULA, que é a unidade lógica, aritmética, e as duas calculadoras, elas têm a função de fazer cálculos. Essa primeira de cálculos de números inteiros, essa segunda de cálculos de números fracionados. Isso nós já falamos, é apenas recapitulando, tá? E ele tem também as chamadas memórias. E essas memórias, elas fazem aquela pirâmide que nós conversamos, que ela é dividida em etapas, sendo a primeira parte o registrador e todas as outras partes são memória cache, tá? Aí, por que eu estou remontando isso para você? Porque eu quero que você lembre que isso daqui forma o núcleo do processador, tá certo? Ou seja, a parte central dele, aquilo que efetivamente é o processador, a função dele, fazer cálculos com base nas duas calculadoras e guardar temporariamente isso daqui, tá certo? Inclusive esse termo guardar temporariamente a gente vai discutir também, não esquece disso, tá? O que ocorre é que esse núcleo, ele vai trabalhar, né, o núcleo do processador, ele trabalha com base no chamado clock. Nós também discutimos na aula passada, no bloco passado, que é a representação da chamada frequência. E a frequência, ela é relacionada diretamente com a velocidade do computador. Essa frequência, ela é medida em Hertz. Então, basicamente, essa frequência, ela é como se você estivesse falando o seguinte, ó, vamos trabalhar aqui. Você tem os chamados ciclos. Então, os ciclos, eles vão funcionar assim, ó. Eu vou colocar quem solicita e quem executa.
executa. Então, o processador, ele vai fazer o que? Ele recebe comandos, ou seja, cada coisa que você precisa, você vai pedir para ele que ele faça em forma de uma tarefa. Então, cada tarefa, por exemplo, cliquei numa tecla lá no teclado, ou então escrevi alguma coisa, mandei ele salvar, mandei ele abrir, mandei ele imprimir, qualquer coisa que você faça no computador é chamado de tarefa. E a tarefa, ela sempre vai em fluxo de energia. Lembra que nós falamos que tudo no computador é energia, e lá no oscilador ele faz aquela conversão para números binários, 0 e 1, isso tudo nós conversamos já, tá certo? O que ocorre é que toda tarefa tem um determinado tamanho. Então, ó, você solicita e a CPU executa. É simples assim, tá certo? Só que quando você solicita uma tarefa, ela tem um determinado tamanho. E esse tamanho, ele não pode ser muito grande. Então, o que acontece? O processador, ele só consegue calcular em blocos. Então, ele vai até um determinado limite para ele poder fazer a execução. E esse limite se chama ciclo, ou seja, o tamanho, ou seja, a quantidade de informações que ele consegue calcular ao mesmo tempo. Então eu faço ciclos, eu levo uma parte daquela tarefa, ele executa, guarda na memória, depois eu mando outra parte, ele executa, guarda na memória, depois eu mando outra parte, assim por em diante. Lembrando que se você pegar o bit, que é a menor unidade de medida do computador, e multiplicar por 8, isso vai formar um byte, tá certo? E um byte é a mesma coisa que um caractere, ou seja, uma letra qualquer, um símbolo qualquer, ele é representado por um byte. E aqui está a questão da medida do ciclo, tá? O ciclo, ele sempre vai ser medido em bits, ou seja, quantos bits que vão caber num ciclo para que o computador tenha a capacidade de executar. Ou seja, quando eu solicito e ele executa, vem lá um tamanho de ciclo, tá certo? E aí o que vai acontecer? Esse ciclo, eu vou dar um exemplo meu, porque eu já passei por muitas fases de computador, até meu cabelo branco ele diz isso, né? O meu primeiro computador, ele tinha o tamanho de ciclo de 4 bits. Aí, a relação que você vai fazer com a quantidade de coisas que o processador tem capacidade de fazer em relação a tamanho de tarefa e como que ele vai entregar isso. Imagina, por exemplo, este computador lá no passado, né? Isso há muitos anos atrás, na década de 80 ainda, tá certo? Lá pelos anos de 1986, 87 e tal, quando o computador começou a vir para o Brasil, eu já usava computador e aí eu tinha um computador de 4 bits. O que ele fazia? Digita uma letra no teclado. Uma letra, que é um caractere, ela tem 1 byte. 1 byte é formado por 8 bits. Então, o ciclo daquele meu primeiro computador, ele não tinha nem a capacidade de calcular uma letra por inteiro. Ele tinha que pegar essa letra, dividir na metade, calcula uma parte e depois calcula a outra. E quando ele tiver os dois resultados, ele junta, faz um cálculo novamente para poder apresentar o resultado para você. E isso fazia com que essa história de vai e volta, eu mando uma tarefa pela metade, ele executa, guarda na memória, depois ele volta, recebe a outra parte da tarefa, executa, guarda na memória, depois ele tem os dois resultados, ele vai ler da memória, trazer de volta para o processador, ele calcula tudo aquilo somando e devolve para mim em forma de informação na tela. Esse processo ele é bem demorado. Então esse computador aqui, ó, cada vez que você digitava uma letra no teclado, ele demorava às vezes quase 2 segundos para a letra aparecer na tela do computador. Era muito lento. A gente costumava falar que esse computador parecia uma carroça, porque ele era muito lento, tá certo? E isso obviamente evoluiu, ou seja, o tamanho do ciclo evoluiu. Hoje nós temos, isso aqui já não existe mais, tá certo? Hoje nós temos computadores de 32 bits e computadores de 64 bits. Então essas duas condições de tamanho de ciclo, elas são chamadas de arquitetura. Então
Então, quando você for fazer a sua pesquisa, você vai fazer a pesquisa baseada no seguinte: qual é a arquitetura do computador que você está pesquisando, tá certo? Isso está relacionado com quem? Com a CPU, com o processador. Então, o processador, ele tem uma arquitetura, ou seja, um tamanho de ciclo que vai ter a capacidade de executar os cálculos para você. E aí aqui é meio óbvio, tá? Você vai perceber, por exemplo, que um computador de 32 bits, na pesquisa que você vai fazer, financeiramente, ele é muito mais barato do que um computador de 64 bits. Justamente porque o computador de 32 bits, ele tem uma capacidade de cálculo dentro dos chamados ciclos que é muito menor do que a de 64 bits. Eu não estou falando que eu estou mudando, por exemplo, a frequência dele continua a mesma, tá? Eu não aumentei a velocidade do computador, mas em relação ao processo dele, eu consigo, no caso de um computador de 64 bits, entregar essa informação muito mais rápido, porque eu faço menos ciclos com uma quantidade maior de informação, então ele demora menos para executar tudo isso. Demorando menos para executar, ele entrega mais rápido a informação para você. Você tem um computador gamer na sua casa, qual dos dois você vai querer ter para trabalhar um jogo? O de 64 bits, é óbvio, porque ele vai trabalhar muita informação ao mesmo tempo. É muito movimento, muita qualidade de imagem, som, a execução de periféricos, no caso mouse, teclado, caixa de som, fone de ouvido. Então, quando você usa muita coisa, ele precisa ter uma capacidade de execução de ciclos muito maior. Então, os computadores que usam tratamento de imagem, confecção de vídeos ou então de jogos, em geral eles são sempre de 64 bits. E os computadores tradicionais de casa, aquele que você só usa internet, que você só usa o Word, Excel, PowerPoint, ele pode ser de 32 bits porque ele é um computador mais barato, naturalmente ele vai entregar as informações para você porque ele não exige tanta movimentação de energia dentro dele e as tarefas, né, são as necessidades do usuário, são sempre menores do que aquelas que você usa em jogos, em tratamento de vídeo, de imagem e assim por em diante. Deu para entender? Então, ó, olhando para o seu processador, não basta que ele tenha um núcleo, não basta que ele tenha uma frequência, uma velocidade, você tem também que avaliar a arquitetura. Então, guarde essa informação lá na sua pesquisa, você vai ter que encontrar isso daqui, tá certo? Outra coisa importante, obviamente o computador é só a parte física, né? A parte física do computador, ela não serve para nada se você não tiver um software, se você não tiver um sistema operacional. Qual o sistema que a gente tem utilizado hoje na maior parte dos casos? O Windows, né? Então, o Windows, ele tem uma característica que ele também tem a sua arquitetura. Então, quando você vai instalar o sistema operacional no seu computador, você tem que saber que tipo de processador que você tem para que você escolha o Windows que você vai instalar com a mesma arquitetura do processador. Então, vamos fazer um comparativo. Vamos imaginar que você tem o Windows de 32 bits e você tem o Windows de 64 bits. Você já percebeu aqui que vai ter uma lógica, um casamento, tá? E você tem, em contrapartida, uma CPU, ou seja, um processador que pode ser de 32 bits e ele pode ser de 64 bits. Não existe dois casos, tá? Ou ele é 32 ou ele é 64. Eu não posso ter um equipamento que faça os dois. E aí, a sua base vai ser sempre a CPU. Então, por exemplo, se a minha CPU, que é o processador, tá, que a gente está falando, for de 32 bits, qual dos dois Windows que eu devo colocar? O de 32. É tão óbvio isso que não tem como você errar. Quando você vai fazer a instalação, o próprio sistema te avisa, fala, olha, o seu processador é de 32, eu só consigo instalar o de 32, eu não consigo instalar o de 64 bits, tá certo? Até porque o Windows, ele é um controlador, é ele que controla o quê? A sua solicitação para ser executada. Então o Windows, ele está aqui nessa parte, ó, onde ele vai dividir a sua informação, ou seja, a sua tarefa em ciclos. Então, quando o Windows divide a sua tarefa em ciclos, ele vai dividir de acordo com a capacidade que o seu computador tem. Então, se o seu computador tem capacidade de execução de ciclo de
o Windows vai dividir essas tarefas em 32 bits para que ele possa otimizar os cálculos para você. Você nunca vai conseguir instalar um sistema de 64 bits num computador de 32. Deu para você entender? Agora, vamos supor que você foi na loja e comprou um computador que tem uma CPU de 64 bits, tá certo? Pela lógica, o que você vai fazer na hora de fazer a instalação? Você vai instalar o Windows de 64, porque lembra que o Windows ele é um controlador. Então, se o Windows controla a sua solicitação mandando ser executado, significa que a sua tarefa vai ser transformada em ciclos. Então, qual é o tamanho do ciclo que o Windows vai fazer para o seu computador? O tamanho de 64 bits. Significa que ele está pegando toda a capacidade de processamento do seu CPU e ele está fazendo tarefas no tamanho de 64 bits, mandando num ciclo único e depois ele manda outro ciclo de 64, otimizando a resposta do seu dispositivo. Deu para entender? Aqui tem um porém. Quando você compra um computador de 64 bits, ó, eu vou dar uma dica, eu peguei um computador hoje com essa característica, tá? O cara foi numa loja, comprou um computador de 64 bits, pagou mais caro por ele, porque nós falamos, porque financeiramente o de 64 é mais caro, ele tem uma tecnologia maior. Só que na hora de instalar, o que ele fez? Ele escolheu instalar o de 32. Professor, isso é possível? É possível. Eu estou instalando um sistema que é controlador, que ele vai dividir as tarefas em 32 bits, mesmo que o meu computador tenha a capacidade de executar em 64. Você concorda comigo que eu estou praticamente enfiando o motor de Fusca numa Ferrari? Ou seja, eu comprei um computador de altíssima velocidade, de alta tecnologia, paguei mais caro por ele, só que na hora de instalar o sistema, eu instalo o sistema errado. E aí, na prática, eu estou limitando a velocidade do meu computador à aplicação da tarefa, que é de 32 bits, tá certo? Então, pode acontecer isso? Pode, mas é viável? Não, porque eu estou subutilizando o meu computador. Mesmo que seja um computador de alta velocidade, eu estou usando ele numa velocidade pela metade, porque o sistema é de 32 bits. Deu para entender? Então é sempre importante você saber a arquitetura do seu processador para que você tenha um sistema adequado. Depois eu passo algumas dicas para você entender como faz isso. Basicamente, no Windows, tá? Considerando somente o Windows, tá? As versões novas, você tem uma forma rápida de você fazer essa verificação. No teclado, quando o Windows está carregado, tá? Você tem a tecla Windows. Às vezes a gente chama de WinKey ou tecla Windows, ou somente o Windows, mas tem um desenho dele ali do lado da barra de espaço. Segura ele pressionado e dá um toque na tecla Pause. Essa combinação de teclas vai abrir para você a configuração do seu computador. E aí, lá na configuração, você vai ter a condição de visualizar qual é a arquitetura do seu sistema operacional, se é de 32 ou de 64 bits, e em alguns casos, não são em todos, você consegue inclusive visualizar a arquitetura do processador do lado. Então ele pode dizer assim, ó, você está usando um sistema de 64 para uma arquitetura de 64. Ok, está tudo perfeito, mas ele pode dizer, você está usando uma arquitetura de sistema de 32 num computador com arquitetura de 64. Aí vai ter que levantar a sua antena, falar, opa, tem alguma coisa errada, descobri o motivo do meu computador não estar conseguindo entregar rapidamente as tarefas que estão sendo solicitadas. A história do meu computador tá lento, que todo mundo vive falando, essa é uma das possibilidades. Deu para você entender? E aí, neste caso, não há o que fazer. Formata o computador e instala o sistema correto, tá certo? Lembra que o nosso tópico aqui ele é de manutenção. Então a gente está falando que o que eu posso fazer para melhorar a condição de uso do meu computador. Então a manutenção neste caso seria tira o sistema errado, coloca o sistema certo e aí o seu computador vai estar em equilíbrio em relação a isso. Deu para entender? Então aqui você já tem a frequência, que você sabe que é a velocidade. Hoje você tem frequências de 2,1 ou 2,3, 2,7, 3,0, isso daqui seriam 3 bilhões de pulsos elétricos por segundo. Por que isso? Porque ele sempre vai estar medido em giga. E aí ele aparece assim, ó, Hz. Giga é bilhão, tá certo? E o Hz hertz. Então, gigahertz. Isso determina a frequência, o tamanho, ou seja, a velocidade em que ele vai entregar cada um dos ciclos.
Então, cada vez que ele faz uma frequência, é mais um ciclo. E isso daqui, ó, 3 bilhões de pulsos elétricos, ou seja, de ciclos por segundo. Quanto mais rápido ele é aqui, maior a quantidade de ciclos que ele faz por segundo. Automaticamente ele está determinando a velocidade do seu computador, ok? Então isso é o que a gente tem aqui para poder avaliar frequência e também a chamada arquitetura, que é mais uma preocupação que você vai ter. Depois, uma outra hora, eu passo também um comandinho para você, às vezes, quando você usa essa combinação aqui, ele não mostra a arquitetura física do seu processador, tem um comandinho que você pode fazer para descobrir ela, tá? Mas isso aí depois eu passo porque é um pouco mais adiante. Então aqui a gente já viu o núcleo. O que acontece? Agora eu vou chamar a sua atenção. Você tem celular aí, não tem? Até provável que você está assistindo essa aula pelo celular. No celular a gente tem uma característica. Eu acordo, ligo o meu celular, abro, por exemplo, para ver se tem mensagens no WhatsApp. E aí eu vejo, respondo as mensagens e eu não fecho o WhatsApp, eu apenas minimizo ele. E aí depois eu abro um outro programa, como por exemplo o meu e-mail, para ver se tem mensagens no meu e-mail. Eu não fecho, aí eu só minimizo. Aí eu abro o Facebook, vejo se tem mensagem, respondo e minimizo. Aí depois eu entro no YouTube, assisto a aula, não fecho, minimizo. Então você percebe que tudo que vai sendo aberto, mas mesmo minimizado, ele continua sendo utilizado, significa que ele continua aberto, continua em execução. Então, se você lembrar que tudo que está sendo executado foi solicitado pelo usuário, significa que tudo isso, enquanto você está trabalhando, ele está consumindo memória. E esse consumo de memória faz com que o seu computador fique mais lento, tá certo? Porque ele está executando várias tarefas. E quanto mais tarefas sendo executado, mais memória ele executa, mais memória ele guarda. E tem um outro porém. Isso daqui, o chamado núcleo, ele trabalha com uma execução única. Então, por exemplo, quando eu mando uma tarefa para ele executa e depois ele vai fazer a próxima tarefa. Então as tarefas vão ficando numa fila, até porque é mais ou menos assim que você faz, né? Você clica numa coisa, depois clica na outra, depois clica na outra, depois clica na outra. Então ele vai executando conforme a ordem que você solicitou, tá certo? O Windows, ele é um gerenciador e ele consegue organizar isso numa fila, parando para o processador o seguinte: essa daqui foi a primeira ordem que foi dada pelo usuário. Então você executa ela primeiro, quando você terminar, executa essa segunda, quando terminar, executa a terceira. Isso não quer dizer que isso não possa ser mudado, essa ordem. Vamos supor que você está com uma janela aberta e aí de repente você resolve abrir uma outra janela. Neste caso, você tem duas janelas abertas e aí você deve lembrar que no Windows, mesmo tendo duas janelas abertas, uma delas fica ativada, ou seja, como se ela estivesse na frente, e a outra desativada, como se ela estivesse atrás. Então, quem é a tarefa principal? Aquela que está na frente. Essa daqui é a prioridade e essa daqui já não é mais a prioridade. Mas você não pode usar o Alt Tab fazendo essa troca, trazendo essa que estava atrás para frente, jogando essa para trás e assim você troca a prioridade? Então, é possível. O processador, ele é considerado, deixa eu escrever com a outra caneta, porque essa aqui está sumindo. Ele é chamado de multitarefas. Por que multitarefas? Porque ele tem a capacidade de executar várias tarefas, mas não todas ao mesmo tempo, tá certo? Só que ele tem um nome que é preemptivo. Esse nome preemptivo significa que ele só trabalha por prioridades, tá certo? Então é aquela história da fila que ela pode ser modificada. Então todos os processadores atuais, quando eu digo todos, é todos mesmo, tá? Não existe mais processador de computador do tipo pessoal, que é o que a gente tem, os chamados PCs, mesmo que eles sejam notebooks ou celulares, tablets, não importa. Todos os processadores são multitarefas preemptivos, tá certo? Que eles trabalham por prioridades. Só que é possível que você queira, no seu dispositivo, estar fazendo uma planilha no Excel, por exemplo, e continuar ouvindo música. E aí você gerou um problema para o computador, porque você na prática está pedindo para que ele execute duas tarefas.
Então é possível que você esteja trabalhando e a música tocando e aí de repente você dá um comando, ou seja, uma tarefa um pouco mais pesada e o computador tem que parar a música. Então ele dá uma travadinha rápida, depois volta. A mesma coisa se você estiver assistindo o vídeo e trabalhando. O que acontece? Em determinado momento você dá um comando no computador, ele dá uma travada no vídeo, porque é o momento que ele está trocando a prioridade, tá certo? E para que isso não aconteça, o que os fabricantes vêm fazendo? Multiplicando a quantidade de núcleos. Ou seja, se eu faço isso daqui, ó, vezes 2, isso daqui não é um núcleo, ó, uma calculadora de cálculos inteiros, uma de cálculos fracionados, ou seja, o grupo de cálculos está dentro do núcleo e esse grupo de memória está dentro do núcleo. Se eu colocar 2 núcleos, mesmo que cada um deles seja multitarefas preemptivo, você concorda comigo que assim eu consigo mandar fazer 2 coisas e ele não vai travar mais? Ou seja, ele consegue me entregar 2 tarefas ao mesmo tempo. Então, o chamado dual core, por exemplo, ele é a representação de 2 núcleos. Então, o que ele faz? Ele tem o mesmo computador, a mesma CPU, com a mesma frequência, ou seja, ele não muda a velocidade. Vindo para cá, ele mantém a mesma arquitetura, ou seja, a capacidade de tamanho de ciclos, só que eu multiplico a quantidade de núcleos dentro do processador por 2. Então é possível que você tenha um computador com um processador chamado Dual Core, ou ele às vezes não vem esse nome Dual Core, ele vem com outro nome, mas aí lá na descrição dele você vai saber quantos núcleos ele tem, e aí ele tem a capacidade de te entregar 2 coisas ao mesmo tempo. Hoje o seu celular é provável que ele seja quad-core ou octa-core. O que significa isso? Que o quad-core foi multiplicado por 4 e o octa-core foi multiplicado por 8. Pela lógica, o que acontece? Você mantém o seu CPU com a mesma frequência, com a mesma arquitetura, ou seja, a mesma capacidade de tamanho de ciclos, só que você acrescenta vários núcleos. E aí fica a pergunta para você: se o computador ele tem a característica de um núcleo só, ele tem um valor financeiro, você concorda? Se você vai comprar um dual core, você concorda comigo que ele vai aumentar o valor? Se você compra um octa-core, ele vai aumentar o valor novamente. Se você compra um octa-core, ele vai aumentar novamente, e assim sucessivamente. Você tem computadores até com 30 núcleos, só que isso, o preço vai lá em cima, e talvez não haja necessidade da gente, como usuário comum em casa, trabalhar tudo isso. Deu para entender? Eu vou dar uma parada agora nesse bloco, tá? Mas não sai daí, a gente já volta para continuar falando dessa parte técnica para você entender lá na sua pesquisa que foi proposta, tá bom? Não sai daí, até já.